No cenário em que o Renascimento e a Reforma Protestante haviam abalado o poder da Igreja Católica, o movimento da arte barroca ganha força. Então, através da arte sacra e do resgate dos valores cristãos, a Igreja passou a buscar o seu lugar de destaque. A partir desse momento, a arte barroca passa a exibir o luxo e o poder do clero e dos reis por meio de uma linguagem cheia de figuras. Em Portugal, por exemplo, o cultismo e o conceptismo barrocos entram em cena nas diversas obras de distintos gêneros. Mas e fora do país? O que será que estava acontecendo? Pense que a essa altura as terras no Novo Mundo já tinham sido conquistadas, o Brasil inclusive. Não esqueça que o estilo barroco veio logo depois do Renascimento e que no mundo da literatura, fazendo parte do Renascimento, estavam autores como Gil Vicente e Sá de Miranda em Portugal. No Brasil recém-descoberto, a primeira forma de literatura eram as crônicas sobre o território, seus habitantes, a fauna e a flora. Não era uma literatura estética, muito menos produzida por brasileiros, mas era literatura informativa, também chamada de quinhentismo. Um exemplo disso são os textos da Carta de Pero Vaz de Caminha. Após a permissão da Igreja, os índios americanos foram catequizados. Em 1540, Inácio de Loyola fundou a Ordem dos Jesuítas, que foram os responsáveis pela evangelização e educação dos índios brasileiros por mais de 200 anos. E justamente eles ajudaram na introdução do barroco no Brasil. Por meio da prosa do Padre Antônio Vieira, por exemplo, foram sendo repassados os valores cristãos e a moralidade que tinha tudo a ver com a Contra-Reforma, que era uma resposta à Reforma Protestante. É claro que a literatura barroca no Brasil não tinha a mesma força se compararmos ao que se via na Europa, por questões de estrutura e desenvolvimento. Eram poucos os intelectuais nascidos no Brasil ou que adotavam o país como pátria. E eles manifestavam suas ideias por meio de textos, basicamente ensaios e poesias, mas baseados nos moldes do barroco português. Ainda assim, tivemos nomes importantes no barroco, como Bento Teixeira, Gregório de Matos e Manuel Botelho de Oliveira, além, é claro, do Padre Antônio Vieira. Vamos focar agora um pouco mais na trajetória de Bento Teixeira, um português que chegou ao Brasil aos 6 anos e morava com seus pais na capitania do Espírito Santo. Ele bem que tentou seguir a vida religiosa, mas desistiu e acabou se casando. Um tempo depois, fugiu para Pernambuco, acusado de ter assassinado a esposa. Bento Teixeira era um cristão novo, como eram chamados na Península Ibérica os judeus convertidos ao cristianismo. Só que ele foi perseguido pela Inquisição, acusado de divulgar ideias a favor do judaísmo. Depois de preso, Bento foi mandado para Lisboa, em 1595, e lá escreveu Prosopopeia, um poema épico que é considerado o marco inicial do barroco no Brasil. Prosopopeia foi a única obra de Bento Teixeira, claramente influenciada por Os Lusíadas de Camões, mas chegou a ser considerada uma cópia pobre e sem valor. A obra é barroca por causa do período em que foi escrita, porém é de inspiração classicista. Prosopopeia é um poema épico com 94 estrofes, dispostas em versos decassílabos. Traz referências coloniais e descrição de lugares do Brasil, como Olinda e Recife. A obra não tem um enredo específico, é apenas um elogio a Jorge Albuquerque de Coelho, filho do português Duarte Coelho, que na época era governador da capitania de Pernambuco. Apesar de tudo, a obra marcou uma nova etapa na vida cultural brasileira do ponto de vista literário. Mesmo o autor não sendo brasileiro, a obra é considerada brasileira, porque Teixeira fez seus estudos e se formou no Brasil. Ele desejava conquistar o apoio das autoridades, mas o seu passado foi um dos fatores que contribuíram ainda mais para a redução do valor desse texto. Outro nome que fez história no barroco brasileiro foi Gregório de Matos Guerra. Nascido em Salvador em 1636, ele foi bastante ousado para a época. Escreveu poemas de tema pornográfico e outros satíricos e acabou ganhando o apelido de Boca do Inferno. Como era de se esperar, também foi perseguido pela Inquisição, acusado de blasfêmia. Foi exilado em Angola em 1694.
Gregório de Matos morreu em 1696, mas deixou uma vasta obra, que é reconhecida e admirada até hoje. São mais de 700 poemas, ricos em jogos de palavras, algumas delas de línguas indígenas, como o tupi. Os poemas mais célebres são Buscando a Cristo, Impaciência do Poeta e Triste Bahia. Este poema, Triste Bahia, foi reescrito por Caetano Veloso em 1972. Mais um nome importante é Manuel Botelho de Oliveira, também nascido em Salvador, em 1636. Estudou Direito em Portugal e, ao voltar ao Brasil, exerceu essa profissão e também foi político. Sua obra mais famosa é A Música do Parnaso, que é uma coletânea de poesias escritas em português, castelhano e latim. Além desses três nomes, dois religiosos também se destacaram no Barroco brasileiro: o Frei Vicente de Salvador e o Frei Manuel da Santa Maria de Itaparica. O Frei Vicente é considerado o pai da historiografia brasileira. Ele foi o autor do primeiro documento histórico do país, o famoso História do Brasil. Já o Frei Manuel é o autor da obra Eustáquidos, um poema tragicômico que mistura certa dose de comédia, tragédia e melodrama. Ele relata a vida do santo Eustáquio e a sua conversão ao catolicismo após uma aparição de Jesus com clara influência do estilo de Camões. Além desse poema, escreveu muitos outros, como a Descrição da Ilha.